Meus queridos irmãos, muito boa noite, com a graça do nosso Senhor Jesus, na paz do nosso Senhor Jesus. Mais um domingo, separados, mas juntos, como sabemos, em época de pandemia, distanciamento social, por ordem das autoridades de saúde. Então vamos à nossa mensagem de hoje, irmãos. Nós vamos tratar hoje, mais uma vez, não podemos esquecer essa mensagem nunca, e vamos explicar por quê. A mensagem do Evangelho do Cristo ressurreto está em Lucas, versículo 24, 44 a 40, e Lucas, já estava aqui diferente, Lucas 24, de 44 até o 48, diz assim: A seguir, Jesus lhes disse aos seus discípulos: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Então Jesus lhes promete o Espírito que viria depois, mas nós queremos tratar disso aqui, irmãos, em plena pandemia, em meio a tanta morte, tanto luto. Estamos nos festejos da chamada Semana Santa, mesmo em meio à pandemia. Hoje é o domingo da ressurreição. Vimos, especialmente a Igreja Católica, trata dessa festa como se fosse uma festa cristã, e na verdade não, é uma festa mercantil introduzida na igreja, né? Por isso, irmãos, não podemos esquecer os ensinamentos do Senhor Jesus ressurreto, já que estamos no domingo da ressurreição, aos seus discípulos que não viveram melhores dias do que nós estamos vivendo hoje com pandemia e tudo. Durante todo o ministério dos apóstolos, esses discípulos a quem Jesus estava falando aqui, conforme o Senhor Jesus lhes afirmou que aconteceria, eles sofreram perseguições o tempo todo, martírio, quase todos eles, e morte. Com exceção de João, que assim mesmo foi martirizado, coitado, exilado na ilha de Patmos lá. Então, por isso, irmãos, em qualquer circunstância, precisamos repetir sempre o ensino do Senhor Jesus, por meio de quem tudo se fez. No tempo oportuno, segundo as Escrituras, é bom lembrar, ele fez-se homem nascido de Maria, para que, pela sua morte sacrificial, substitutiva, vicária, aplacasse a ira de Deus Pai por causa dos nossos pecados, por causa dos pecados da humanidade, a fim de salvar os seus eleitos. Ele não veio salvar todos. Como ele disse, até na sua oração: Pai, eu não oro por todos. Eu oro só por estes aqui que tu me deste, que no caso eram os 11 discípulos, na verdade 12, Judas ainda estava com ele na oração sacerdotal. É por estes aqui que tu me destes, e lá no versículo 20 do capítulo 17 ele diz: eu não oro só por estes, eu oro também por todos aqueles que vierem a crer na pregação deles. Pois é, irmãos, então, a fim de salvar os seus eleitos. E Jesus fez tudo isso para louvor da sua glória, de Deus. Pois bem, irmãos, a chamada Semana Santa, trata exatamente disso, da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus, acontecimentos indispensáveis à salvação, conforme o plano eterno da Trindade Santíssima, tudo segundo as Escrituras, como Jesus disse aqui aos seus discípulos. No trecho que nós lemos, vemos o Senhor Jesus já ressurreto, repetindo as instruções que deu aos seus discípulos, que como apóstolos deveriam pregar o Evangelho ao mundo. Só que vemos o Senhor Jesus reafirmando, repetindo a necessidade de que essa pregação se desse rigorosamente segundo as Escrituras.
Por que isso? Por que essa repetição de Jesus? Porque o relato dos evangelhos nos mostra que os discípulos, está escrito assim mesmo, ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário Jesus ressuscitar dentre os mortos. João 29, o próprio Senhor Jesus dizendo isso. Então, irmãos, era costume dos rabinos daquela época, era costume do Velho Testamento, você vê dos hebreus, você vê a própria lei é repetida, e muita coisa da lei é repetida durante a lei também, e os profetas repetiram o tempo todo, todos os profetas, eles repetiram o tempo todo a lei. O que o povo não estava fazendo era acusando o povo, prometendo juízo, chamando o povo ao arrependimento e prometendo o Messias. Os profetas tratam disso, só disso. Muito bem, irmãos, então vemos Jesus repetindo. Se você for estudar os evangelhos, só ler não vai perceber não. Mas se for estudar um só, o evangelho de Mateus, por exemplo, que é o primeiro logo. Se você for estudar e examinar, você vai ver quantas vezes o Senhor Jesus repete o mesmo ensinamento. Está lá num capítulo, depois está de novo no outro capítulo, o mesmo ensinamento, depois está lá mais na frente de novo o mesmo ensinamento. Porque isso era a cultura dos rabinos daquela época. Ensinar pela repetição. Pela repetição. Não existia escrito praticamente naquela época. Então, irmãos, olhem só. Tudo segundo as Escrituras. Quando Jesus lhes apareceu ressurreto pela primeira vez, inclusive, Tomé não estava entre os discípulos. E não acreditou no relato dos seus colegas quando eles contaram. Foi necessário que Jesus aparecesse novamente, lhe mostrasse as feridas e lhe passasse uma repreensão. Não sejas incrédulo, mas crente. João 20, 27. Então, segundo Lucas também relata, no caminho de Emaús, o Senhor Jesus ressurreto apareceu a 2 de seus discípulos, pregamos isso alguns domingos atrás, e vemos que eles estavam tristes, desapontados com a morte daquele que eles imaginavam ser o Messias. Ora, eles disseram para Jesus, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Lucas 24, esse mesmo capítulo mais atrás um pouco aqui. Percebe, irmãos? Nós imaginávamos da sua cabeça. E o que Jesus já lhes havia dito? E o que Jesus já lhes havia dito? Então, irmãos, por isso, nesse trecho, pela cabeça deles, eles não estavam mais com esperança de nada. O Messias morreu. Nesse trecho nós vemos o Senhor Jesus diante dos seus discípulos, fazendo-os ver que tudo havia acontecido em cumprimento das Escrituras. E agora, antes de subir ao céu, dá a eles o padrão que deveriam seguir na pregação do seu Evangelho, para a edificação da sua igreja. Tudo segundo as Escrituras. Nas palavras de Jesus, precisamos relembrar isso o tempo todo. Encontramos a essência da mensagem do Evangelho que os seus discípulos e a sua igreja, porque isso foi dito aos seus discípulos de forma imediata, Jesus estava dizendo a eles, mas para nós é de forma imediata. Os discípulos é que disseram para nós isso, os apóstolos. Então isso serve para a igreja, está escrito nas cartas apostólicas, nos evangelhos, para a igreja, a fim de que a igreja leve adiante esse mandato de Jesus a todo mundo. E como são palavras do Mestre, conforme ele mesmo disse inúmeras vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, em primeiro lugar, o Cristo ressurreto lembra qual deve ser a base da verdadeira mensagem do seu Evangelho. As Escrituras Sagradas. Versículo 42, aliás, 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Esta era a Bíblia que Jesus usava, que nós estudamos no trimestre anterior da Escola Bíblica Dominical com o presbítero Daniel. Não é? A Bíblia que Jesus usava. Aliás, a revista passada, se eu não me engano, fui eu mesmo que dei para vocês. Normalmente é o presbítero Daniel. A Bíblia que Jesus usava era o Velho Testamento.
que já estava, o cânon do Velho Testamento já estava fechado no tempo de Jesus. Muito bem, não tinha Novo Testamento ainda. O Novo Testamento começou exatamente com Jesus. Então, meus filhos, a primeira coisa que Jesus tratou de lembrar aos seus discípulos, relembrar, foi que tudo o que aconteceu com ele estava de acordo com as Escrituras. Sua morte, sua ressurreição, tudo de acordo com as Escrituras. Como Paulo ensina em suas cartas romanas, Cristo morreu segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras, o tempo todo lembrando. Muito bem, irmãos, olhem só. Tudo com base, é isso que nós, conforme ele mesmo fez, o próprio Senhor Jesus ensinou conforme as Escrituras. Jesus demonstrou aos seus discípulos e a nós a importância, a imprescindibilidade das Escrituras. Ele mesmo não inventou novidade. Ele era o Messias prometido, ele era o profeta prometido a Moisés, lá em Deuteronômio 18, 15 e 18. Suscitarei outro profeta semelhante a ti do meio do povo. Ele não falará de si mesmo, ele falará o que eu mandar, a ele ouvirás, ou ouvireis. Então ele não trouxe novidade. Especialmente o Evangelho de João, ele diz várias vezes, eu não falo de mim mesmo, eu falo do que meu pai mandou. Muito bem, irmãos. Então, não há essa história de culto de poder. Não há essa história de culto de fogo. Não há essa história de mover do Espírito. Há a parte das Escrituras. Isso é tudo heresia. Tudo heresia. Tudo como Jesus ensina, falsos profetas, como João chama, anticristos, como Paulo chama, anátema, como Pedro e Judas dizem, há muito foram pré-ordenados para a perdição, os que pregam estas coisas. Tudo tolice, e as multidões os seguem. Muito bem, irmãos, convém lembrar mais uma vez, é preciso lembrar, o episódio do aparecimento de Jesus aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Não preguei um dia desse? Repito. Segundo o relato de Lucas, nesse mesmo capítulo 24, eles não reconheceram o Senhor. E como foi que Jesus se deu a conhecer aos seus discípulos? Pelas Escrituras, como está escrito no versículo 25 a 27. Honécios e tardos de coração para compreender o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus de novo passou a repreensão aqui, esses 2. Nécios. Sabe o que é nécio, irmãos? Aqui na Paraíba a gente chama de abestado. Pessoa sem entendimento. Paulo chama de insensatos aos Gálatas e aos Coríntios. Jesus chama de tardos, nécios, tardos para entender. Mais de uma vez ele fez isso. Certa vez ele perguntou aos discípulos, até quando vos vou sofrer? Ou seja, até quando eu vou aguentar vocês, que não aprendem nunca? É mais ou menos desse jeito. Então, irmão, Jesus passou uma repreensão neles, mas se deu a conhecer como? O que de mim está escrito nas Escrituras, começando, discorrendo sobre os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, o conhecimento do Senhor Jesus só é possível através da sua própria revelação. E esta só será verdadeira se estiver totalmente e unicamente alicerçada nas Escrituras. Não há nova revelação. O próprio Cristo ressurreto demonstrou isso quando, ao invés de se apresentar aos seus discípulos de uma forma impressionante, de uma forma nova, não. Ele se apresentou a eles através das Escrituras. Portanto, qualquer outra mensagem que não tenha base nas Escrituras não é a mensagem do Evangelho do Cristo ressurreto. É uma mensagem falsa. Em segundo lugar, irmãos, então lembrem, em primeiro lugar, a verdadeira mensagem do Cristo ressurreto tem que estar com base nas Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, o Cristo ressurreto ensina aos seus discípulos qual deve ser o coração da sua mensagem. Como a gente diz aqui, qual é o miolo da mensagem? A sua morte e ressurreição. Versículo 46. Ele lhes disse,
assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Segundo o ensino do Senhor Jesus, o coração, o miolo da sua mensagem, digamos assim, assim está escrito que o Cristo, era isso que eles iam pregar, com base nas Escrituras, e esse era o coração da mensagem. Está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Irmãos, nós precisamos saber, não é sentir, se emocionar, não. Nós precisamos saber que a morte de Jesus foi necessária para a nossa salvação. Foi preciso que Jesus recebesse a punição por causa dos nossos pecados. Nós precisamos saber disso e não nos emocionar apenas com a Semana Santa. Vocês sabem, se não houvesse a pandemia agora, todo ano, lá em Nova Jerusalém, Pernambuco, existe o maior teatro ao ar livre do mundo, não sei o que. Eu sei que o negócio é muito bonito, eu fui lá uma vez. Existe lá a encenação da Paixão de Cristo. E até a Rede Globo, quem toma conta desse negócio, são atores da Globo que vêm fazer o papel de Jesus, Maria, Madalena, não sei quem e tal. E eu fui lá uma vez assistir, irmãos, e é muito bonito. Você vê as pessoas totalmente emocionadas, chorando, vendo aquilo. Então, elas sentem. Eu senti também lá vendo aquilo, você se emociona. Que nem você vê um filme muito, sabe, dramático, muita coisa. Você se emociona e chora às vezes vendo um filme. A história é tão bonita e tão bem contada que é tudo encenação, mas a gente chora vendo. Pois é, só que nesse caso aqui nós não temos apenas que sentir. Se não houvesse a pandemia, nós teríamos aí festa hoje, amanhã, depois, em tudo quanto é alto, em tudo quanto é colégio, tem encenação da Paixão de Cristo. E vimos os padres falando na televisão aí como é que eles estão fazendo a missa para que o povo assista de alguma forma. Então isso é uma festa que mexe com as nossas emoções. Muito bem, irmãos. Só que nós precisamos saber, não precisamos apenas sentir, não. Nós precisamos saber o que foi que aconteceu, como Jesus disse aqui agora. Nós precisamos saber que nós, os pecadores, não suportaríamos a ira de Deus sobre nós por causa dos nossos pecados. Por isso foi preciso que Jesus, o próprio Deus Filho, cravasse naquela cruz os nossos pecados, as nossas culpas, pagando Ele mesmo com o seu sangue, que a Bíblia fala, sangue sempre em sinônimo de vida, com a sua vida, Ele teve que morrer, ser sacrificado, pagando todas as nossas dívidas, a fim de que fôssemos justificados diante do Pai. Nós precisamos saber, irmãos, que com a sua ressurreição também precisamos saber disso. Jesus venceu a morte no seu próprio poder, no poder do Espírito Santo, poder de Deus, Ele é Deus, e que isto nos dá absoluta certeza de que os nossos pecados foram realmente perdoados, fomos redimidos, remidos, e que a nossa vitória sobre a morte também está assegurada. Este é o coração da mensagem do Evangelho. É por isso que eu disse para vocês, irmãos, que independentemente de pandemia ou de que for, nós não podemos deixar de lembrar desses aspectos da vida e da morte. Eu disse a vocês, eu acho que foi na pregação passada, que eu vi um livro em que o psicólogo lá, o autor, o psicólogo, ele dizia que quem morre de medo da morte está com problema psíquico, algum distúrbio, alguma coisa. Aí ele, na sequência, ele emenda logo. E quem também não tem medo nenhum da morte está com problema também. E pronto, sou eu. Eu não tenho medo nenhum da morte, os irmãos sabem disso. Acontece que o psicólogo lá não sabe o que é a morte como eu sei. Ele não sabe quem é o Senhor da vida e da morte como eu sei. Ele não sabe o que acontece com o crente quando morre, eu sei. Não tenho medo disso. Eu já sei o que é que vai acontecer tudo. Não haverá surpresa nenhuma. Muito bem, irmão. Quem tem medo da morte tem medo de surpresa. Eu não tenho medo de surpresa nenhuma. Então, irmãos, olha só. Nós precisamos saber disso. A nossa vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, já está assegurada pelo Senhor. É isso que Jesus está dizendo aqui, que vocês têm que pregar. Vocês têm que pregar, esse é o coração. Então presta atenção, irmãos. Quem prega algum tipo de mensagem que não aborda a morte de Cristo por causa dos nossos pecados, morte de Cristo por causa dos nossos pecados, para nos livrar da ira do Pai. Quem não prega nessa mensagem a sua ressurreição que nos assegura a vida eterna, a vitória definitiva contra a morte, contra o pecado, não prega a verdade. Mensagem de autoajuda, mensagem de massagem do ego,
prosperidade, cura e libertação. Isso atrai as pessoas, porém não são a verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo, morto e ressurreto, conforme ele mesmo ensinou aos seus discípulos aqui, mandou que eles pregassem assim. Então lembre, irmãos, em primeiro lugar, nós vimos aqui que a base da verdadeira mensagem tem que ser as Escrituras Sagradas, de ponta a ponta, sem enxerto de nada aqui nessa história, nem subtraia, nem acrescente, como está escrito na Bíblia. Depois nós vemos que, em segundo lugar, o coração da mensagem tem que ser que Cristo morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou, vencendo a morte. Então nós temos aqui agora, em terceiro lugar, o mestre ensina aos seus discípulos qual deve ser o desafio dessa mensagem. Chamar pecadores ao arrependimento para a remissão de pecados. Versículo 47. Que em seu nome, do 46, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. É que em seu nome, no nome de Cristo, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Pregasse arrependimento, começando de Jerusalém. Jerusalém, irmãos, era a cidade santa, era a cidade de Davi, era a cidade em que estava o templo, é a cidade em que Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitou. E até hoje adoram esta cidade por causa disso, de forma errada, inclusive. Mas não importa. Então, reparem bem, Jesus está mandando pregar a sua morte, com base nas Escrituras, a sua morte, a sua ressurreição. Para quê? Para chamar pecadores ao arrependimento, no sentido de que os seus pecados fossem perdoados. Jerusalém, seu povo. Eu já disse para vocês, a Bíblia foi escrita, o Velho Testamento, para Israel. A Bíblia não chama Egito, arrependimento, Babilônia, Assíria, não tem nada a ver. Quando foi preciso a Assíria se arrepender, Jonas foi lá pregar para Nínive se arrepender. Outra história, aí foi um caso específico. O Velho Testamento é para Israel o tempo todo. Os profetas de Israel, os sacerdotes, a lei foi para Israel. Aquela lei não é para egípcio, não, é para Israel. Povo de Deus. A lição desse domingo do presbítero Daniel. Povo que Deus escolheu, formou, escolheu, conduz, cuida. É isso, seu povo. Seu povo ali. Muito bem, irmãos. Esse povo é chamado arrependimento. Porque esse povo, como está escrito na Bíblia, de Noé, é dado a querer viver de forma independente de Deus. É dado a dar ouvidos à criatura ao invés de dar ouvidos ao Criador. Foi o que aconteceu com Eva e com Adão. Foram dar ouvido à criatura. Uma serpente era uma criatura. Não interessa se era o diabo ou que não era. Lá no Gênesis não diz que era o diabo, diz que era uma serpente. Depois nós vamos saber que era o diabo. Mas não diz em lugar nenhum do Velho Testamento que era o diabo. Então, era uma criatura. Era uma criatura. Então, o homem, querendo ser independente de Deus, deu ouvido a uma criatura ao invés de dar ouvido ao Criador. Então, quando a gente ouve uma pregação muito bonita e endeusa um pastor, estamos dando glória a uma criatura ao invés de dar ouvido à palavra do Criador. É preciso tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado, muito cuidado. Olha, nós temos que ver aqui, vamos repetir isso sempre. A mensagem do Cristo ressurreto, aqui ele ensinou e repetiu, deve chamar pecadores ao arrependimento. É isso que vemos os profetas do Velho Testamento durante 400 anos pregando a mesma coisa. 400 anos. Eu estou só com 15 anos pregando para vocês a mesma coisa. Só 15 anos. Os profetas foram 400 anos. Jesus pregou 3 anos, ensinando aos seus discípulos. Depois de João Batista pregando a mesma coisa também. Arrependei-vos. Jesus passou 3 anos chamando o povo ao arrependimento. Mandou seus discípulos, apóstolos, fazerem a mesma coisa que eles fizeram. Nas casas apostólicas, Atos e a casa apostólica, nós vemos isso. O ministério dos apóstolos foi quase 50 anos, mais ou menos, chamando o povo ao arrependimento o tempo todo. Então, ensinando a santidade de vida e repreendendo os pecados e chamando ao arrependimento. É isso aí. Chamando ao arrependimento quem não é convertido, no sentido de se converter, como Jesus disse aqui, e os convertidos continuar chamando ao arrependimento e ensinando a palavra de Deus, no sentido de que cresçam em santidade pelo conhecimento de Deus cada vez maior, um conhecimento cada vez maior. É isso.
É esse o papel de pastor, evangelista, mestre. Evangelista para ir pregar a quem não é ainda convertido, digamos assim, missionário, e pastor, mestre para ensinar os convertidos. Está na Bíblia assim, desse jeito, não tem mudança. Se mudaram pela cabeça dos donos da igreja e não está de acordo com a Bíblia. Então, irmão, nós temos que prestar muita atenção. Jesus repetiu isso o tempo todo, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como João escreveu lá no capítulo, Jesus dizendo em João 3,16. Jesus mesmo nos diz lá em Lucas 5,22, 32, aliás, que ele não veio chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Foi isso que ele veio fazer aqui. Portanto, queridos, em meio a tantas mensagens psicologizadas e filosofadas, há mais filosofia e psicologia do que teologia, nós vemos e ouvimos na igreja, na televisão, no rádio. Estejamos atentos para que os ensinos de Jesus não fiquem em segundo plano. Se uma mensagem dita evangélica não está alicerçada unicamente na palavra, e sim toda enxertada de conhecimentos do próprio pastor, se não enfatiza a morte e a ressurreição de Cristo como o coração da mensagem, se não desafia as pessoas a um arrependimento sincero de seus pecados para que sejam remidos por Cristo, e a crer em Jesus como seu único Salvador. Salvador de quê? Da ira de Deus contra os pecadores e contra os seus pecados. Então nós podemos afirmar que essa mensagem não é a mensagem do Cristo ressurreto, é uma mensagem falsa, ainda que seja dentro da igreja, por um padre, pastor, ou o nome do sacerdote que tenha, certo? É falsa a mensagem. É por isso que eu me esforço tanto para lhes ensinar a palavra, irmãos. Somente conhecendo as Escrituras, nós estaremos capacitados a identificar a mensagem do Cristo ressurreto e a mensagem do Evangelho que liberta. Como o próprio Senhor Jesus afirma em João 8,32, que o nosso presidente da República repete tanto: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele fala isso mostrando, e tem mostrado mesmo, o tanto de mentiras que foram contados ao longo dos anos pelos governantes, e que ele está expondo muitas situações aí. Muito bem, irmãos. Só que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Jesus está falando aqui não é necessariamente sobre o governo ou o que for. É para os pregadores, é para os seus discípulos, é para os seus eleitos. E essa responsabilidade, irmãos, é da igreja. Não é de governo, é da igreja. É da igreja. Porém, nunca podemos esquecer, e por isso eu lembro tanto, Jesus lembrava tanto, que somente conhecendo as Escrituras nós podemos ensinar essa verdade. Nós não estamos capacitados a pregar o Evangelho da verdade se nós não soubermos esse Evangelho da verdade. Para ensinar de forma correta, porque ensinar de forma errada é melhor não ter ensinado nada. Jesus disse isso. Quem ensinar errado a um desses meus pequeninos aqui, melhor ele seria amarrar uma pedra de mó no pescoço e se lançar no mar. Já pensaram? Já pensaram? Tiago diz isso também no capítulo 3, logo no versículo 1 de Tiago. Irmãos, não queirais muitos de vós ser mestres, sabendo que receberemos juízo, de acordo com o que dissermos. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Então, olha só, irmãos. Para que a gente mostre a verdade às pessoas, a fim de que as pessoas sejam libertas pela verdade, temos que conhecer essa verdade. E para conhecer essa verdade, temos que estudar, obviamente. Portanto, irmãos queridos, mesmo em meio a uma pandemia, não podemos esquecer de tratar de assuntos como este. Quase todas as pregações que temos visto, de alguma forma, são para aliviar a tensão que nós estamos nesse processo de pandemia, como se isso fosse uma coisa do outro mundo. Como se isso fosse uma coisa estranha à humanidade de Deus, ao mundo de Deus. Não é, irmãos. Não é. Não é. Já disse para vocês, digo, eu não tenho nenhuma dúvida, pelo que eu leio, que isso é juízo de Deus sobre a terra, sobre a humanidade, especialmente sobre a sua igreja, totalmente mundanizada. Não é mais ou menos mundanizada, não. É totalmente. Então, irmãos, nós temos que aprender a palavra de Deus exatamente para mostrar que essa palavra é essa verdade que liberta. Um pastor me convidou um dia para ir para uma reunião que eles tinham, pastores. Reunião de libertação. De libertação de quê, meu irmão?
Não, nós precisamos de libertação psicológica. Está conversando, rapaz? Eu sou crente no meu Senhor, eu sou liberto pela palavra. Eu tenho. Não, nós precisamos ser libertos, então você se liberte para lá. Eu não vou, não, nunca fui. Já fui convidado várias vezes para esse tipo de reunião de pastores, não sei o quê. Eu tenho que me libertar de quê? Eu tenho que aprender do meu Senhor cada vez mais e entender esse amor do meu Senhor que morreu por causa dos meus pecados e ressuscitou para me dar vitória sobre a morte, para me dar vida e vida em abundância. Isso quer dizer vida eterna, não é vida em abundância nesse mundo aqui, não. Pode até vir a ser, mas não é esse o sentido da coisa. Então, meus queridos, mesmo em meio a uma pandemia, estas coisas não podem sair da nossa mente. Senão nos entregaremos ao desespero e ao terror que a televisão faz em torno da pandemia. As pessoas estão morrendo de medo. Tudo quanto é coisinha agradável que se bota no zap, ai que coisa linda, mas meu Deus, como essas pessoas estão carentes. Falta conhecimento de Deus, só isso. É possível entrar em desespero? Mas peraí, vamos ver. Vamos ver, isso não é novidade. Pandemia não é novidade, não, irmãos. Fica os caras dizendo, nunca se viu isso. Que nunca se viu o quê? Quantas vezes já se viu pandemia? Século XVI, século XIV, século XVI, século XVIII. Houve pandemia. A do século XIV morreu 1/3 da população da Terra. 1/3 da população da Terra, irmãos. Isso hoje significaria... Está com 7.500 mais ou menos, 7.800, sei lá quantos, 7 bilhões, então significaria quase a morte de 3 bilhões de pessoas hoje, mais ou menos. Chegamos nem a 1/10 disso. Então, irmão, nunca se viu isso? Se viu sim, que história é essa? Precisamos conhecer a palavra de Deus, e no caso até a história da humanidade, para conhecer essas coisas, e não se deixar influenciar por televisão. Então, irmãos, olhem só. Essas coisas não podem sair da nossa mente, não podem sair do nosso coração, esse ensinamento do Senhor Jesus. Não podem sair. São palavras do nosso Senhor Jesus. Relembrando os 3 pontos rapidamente para encerrar. Primeiro, a mensagem de Cristo ressurreto deve estar alicerçada, embasada exclusivamente nas Escrituras Sagradas. Como ele diz. Primeiro ponto que ele diz para os discípulos. Segundo, o coração da mensagem de Cristo ressurreto deve ser a sua morte e a sua ressurreição para a salvação de pecadores, especialmente os eleitos do Pai. E em terceiro lugar, a mensagem de Cristo ressurreto deve confrontar os pecadores e chamá-los ao arrependimento. Confrontar pecadores com o seu pecado e chamá-los ao arrependimento para a remissão de pecados. Por que as pregações não são mais assim há quase um século? Há quase um século. Especialmente do século XX, da metade do século para cá, não se prega mais esse tipo de coisa. Muito difícil. Quando se prega muito de passagem, de maneira que nem é percebido pela plateia, que, se perceber, também não está interessada nesse tipo de coisa. Quer saber é de bênção. Então, haja bênção para o povo. Irmãos, nós não podemos esquecer dessas coisas que o Senhor Jesus mandou os seus pregadores, seus discípulos imediatos, pregarem. Eles pregaram, nós vemos isso nos Atos dos Apóstolos, eles pregaram, toda a pregação dos apóstolos foi chamando pecadores ao arrependimento, seguindo a pregação de Jesus, de João Batista, de Jesus, dos profetas, seguindo a mesma coisa. E nas cartas apostólicas chamando as igrejas ao arrependimento, acusando os pecados das igrejas. Em quase todas elas é acusado o pecado da prostituição, que era a cultura da época. Cultura, não havia nenhum problema na cultura da época, a prostituição, não é? Pederastia, homossexualismo era cultural. Então nós vemos isso, quase todas as cartas é esse chamado. E por fim vemos nas cartas de Jesus, no Apocalipse, aos anjos das 7 igrejas, 5 delas, chamando ao arrependimento. Era para igrejas. É isso que eu faço, irmãos. Com base nas Escrituras. É isso que eu faço. Então, que Deus nos conceda intrepidez para continuar ensinando, repetindo o ensino, conforme a Bíblia manda, o próprio Senhor Jesus, fielmente, e nós continuamos fiéis e com coragem para continuar, e que Deus nos dê força para, uma vez sabedores, com base no ensinamento,
sabedores do que o Senhor Jesus nos mandou, do que os apóstolos nos mandaram, seguindo a ordem do Senhor Jesus, que Ele também nos dê graça para pôr em prática esses ensinamentos em nossa vida, no sentido de que vivamos, em qualquer circunstância, vivamos para louvor da sua glória. Amém. Amém.